Uma corrida contra o tempo. Atenção para essa reportagem agora. Cola aqui, vem cá, vem cá, vem cá. É nóis e eu vou te mostrar. Aqui eu sempre falo para você que é de coração para coração. Uma corrida contra o tempo a favor da vida. Hoje nós vamos ver como foi a mega operação realizada para transportar um pulmão e um coração. O Hospital Angelina Caron, aliás, um belíssimo hospital. Que trabalho faz o Angelina Caron, hein? Contou com a divisão de transporte aéreo da Casa Militar e também do grupamento de operações aéreas da Polícia Civil para tudo isso, para essa correria. A boa notícia é essa aqui, ó. O primeiro transplante de pulmão do Paraná foi realizado com enorme sucesso, mas tudo, ó, por causa desse povo aqui que trabalhou. A fé, o milagre acontecendo pelas mãos do homem. Balança. Esta foi uma das últimas fotos do Reinaldo antes do início de um drama. Meses depois, com um efizema pulmonar, quase não conseguia falar e vivia acompanhado de um tubo de oxigênio. Ele sem trabalhar, só numa cama, no começo numa cama sem levantar, né? É difícil pra gente saber que uma pessoa ali tem que estar 24 horas ligada no oxigênio. Só na cama, com a ajuda dos filhos, da família, dos amigos. Todo mundo a gente, né, ajudou a gente. Estava entrando dinheiro já. Não, é difícil, muito difícil. Foi no último dia 17 que a Valdelice recebeu a notícia do que seria literalmente um novo respiro para a vida do casal. Finalmente, um doador apareceu. A família de um homem de Foz do Iguaçu, vítima de um acidente de trânsito, tinha aceitado doar os órgãos. Muita alegria, muita felicidade de saber que ali era uma esperança, né? Muito grande. Saber que ele podia estar voltando a ter uma vida normal. E daí a gente já arrumou o carro e veio, né? Para esperar aqui. Enquanto isso, equipes médicas corriam contra o tempo. Grupos de transporte aéreo da PM e da Polícia Civil também trabalharam em conjunto para trazer o pulmão a Campina Grande do Sul. Às 8h38 da noite da última terça-feira, acabava-se uma longa espera, tanto do Reinaldo quanto da equipe médica. O primeiro transplante de pulmão do Paraná finalmente foi realizado. É realmente uma vitória muito grande da pneumologia paranaense, que aguarda isso há muitos anos, né? Todos os nossos pacientes são referidos para Porto Alegre ou São Paulo, né? A fila de São Paulo e Porto Alegre também é grande. Então, a dificuldade cada vez maior de transplantar e a necessidade de criar um centro de transplante no nosso serviço era premente no nosso estado, né? E mesmo assim, todo o processo está levando quase 3 anos para credenciar, para avaliar os pacientes, prepará-los, né, para o transplante e felizmente agora tivemos sucesso no primeiro transplante realizado. O Paraná agora é o 4º estado do país a fazer transplante de pulmão. Antes, Ceará, São Paulo e Rio Grande do Sul já realizavam o procedimento. O Angelina Caron, aqui em Campina Grande do Sul, está apto a fazer isso há quase 2 anos. Foi credenciado, por coincidência, quase na mesma época que o seu Reinaldo entrou para a fila. Os dois, tanto o hospital quanto o paciente, aguardavam esse tempo todo pela mesma coisa: um doador, um órgão saudável e que fosse compatível. Nosso paciente, ele não conseguia tomar banho sozinho, né? Ele não conseguia colocar um sapato sozinho, oxigênio 24 horas por dia. E agora ele está até meio estranhando, desacostumado, né? Com o oxigênio que está sempre ligado. Ele quis hoje tomar banho sem oxigênio, nós não deixamos, né? Ele já está com uma bicicleta ali para pedalar dentro da UTI, então ele está estranhando tudo isso e nós também ficamos muito felizes de ver esse tipo de situação. O Hospital Angelina Caron é referência em transplantes no Paraná. Em média são 300 por ano, 15% dos procedimentos em todo o estado. Agora, a meta é captar mais pulmões para diminuir a fila. Depois do Reinaldo, outros 9 pacientes do Paraná esperam pelo órgão. Pelo menos mais 90 de todo o país também tentam entrar nesta lista. O Paraná é um estado muito atuante, talvez o melhor estado para captação de órgãos no Brasil, né? Mas ainda assim nós temos que evoluir bastante, né?
principalmente na conservação dos órgãos, né? Muitas vezes um paciente com um trauma grave fica muitos dias em UTI, infecções e tudo que inviabiliza um órgão, principalmente o pulmão, que é o órgão que está em comunicação com o exterior, né? Então, esses pacientes complicam muito com pneumonia, tudo que inviabiliza o uso de órgãos para o transplante. Reinaldo agora já respira sem a ajuda de aparelhos, caminha e também conversa. Ainda não podemos mostrá-lo por uma decisão médica, mas a volta para casa deve acontecer em mais algumas semanas. O nome do doador que salvou a vida dele não é revelado, mas o gesto nobre da família nunca será esquecido por quem ganhou mais uma chance. Tinha certeza que uma hora chegava, né? Que a gente tem muita fé em Deus, primeiramente, né? Entregou nas mãos de Deus, que tudo ia dar certo. Como é que ele está agora, vó? Graças a Deus, está se recuperando bem, muito bem. A senhora não vai saber quem que é o doador, né? Mas gostaria de saber quem é a família e tal. Sim, gostaria. E agradecer, né? Agradecer muito, porque eles podem estar sofrendo, mas nós estamos numa alegria sem tamanho. E saber que um pedacinho daquela pessoa está na família da gente. Um dia ainda a gente quer saber, né? Se for possível. Tomara que seja, né? Até para acalentar um pouco essa mãe que perdeu o filho, de repente nesse abraço pode sentir a presença do filho de novo, a gente vê essas histórias acontecendo por aí, mas é o ciclo da vida, né? É a história natural, alguém sai para outro entrar no lugar, aquelas pessoas conseguem se dividir, por isso sempre fica orientação, seja um doador de órgãos. Avise a sua família, não precisa ter carteirinha, nada, só fala, ó, eu sou um doador. Quando você morrer, a família toma essa decisão e a vida vai seguindo. Esse ciclo da vida é que não pode parar, fazer a doação é a melhor coisa. Vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. Vai ficar bem, vai recuperar logo, logo, não tenha dúvida disso.